Vamos lá, livro de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Ontem falamos sobre a resposta de Deus sobre o trono da graça, sobre as nossas dores. Hoje eu quero vos transmitir uma mensagem sobre a chama que arde diante do trono. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse-me: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado no Espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroa de ouro. E o trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Repita comigo para você sentar. E do trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diga: ardia 7 lâmpadas de fogo diante do trono. Pode sentar, meus amados irmãos, de maneira especial. Deus nos abençoe. É prazeroso estar com os amados mais um momento. Essas irmãs ontem, tão belas, no seu uniforme, que parecia uma avenida. Ali, Deus me agraciou de pregar no simpósio, no seminário ali em Paris. E quando eu vi as irmãs, tem uma avenida lá que é plantada umas plantas só flores amarelas. Eu vi que é alegre, mas na conta. Deus abençoe as irmãs, muito obrigado pelo carinho. Pastor Jeremias, como é bom, é o pastor que dirige o culto e prepara o povo para ouvir a palavra de Deus. Todos os cantores que louvaram, Deus nos abençoe. Essa dupla abençoada, que é muito pequeno, acho. Ainda bem que não estou devendo vocês, né? Encontrei essa em Mato Grosso, encontrei em Minas, acho que em outra cidade que eu não me lembro bem, e agora aqui. A vez que você tivesse eventinha, está com salto. Deus abençoe. Elias atrás, cara musculoso, cheio de Deus. Queridos, existem 3 linhas de interpretação acerca do livro de Apocalipse. Como nós não temos tanto tempo a expor esse raciocínio, vamos numa questão daquilo que eu acredito como se interpreta o livro de Revelações, sendo que a hermenêutica determina-se que você interpreta a Bíblia em 3 pensamentos: literal, simbólico e em tipologia. Tem certas passagens bíblicas que é falado literalmente. Jesus disse que o texto sagrado diz que Jesus chorou. Ele não chorou em espírito ou em um símbolo, ele chorou fisicamente. Então foi literal. Existe outro texto que diz: se tua mão te escandalizar, corta, lança-se fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que com todo o corpo para o fogo do inferno. Ali é um símbolo que Jesus está dizendo: tire da tua vida tudo
tudo aquilo que vai lhe atrapalhar de entrar no reino do céu. Existe a questão da tipologia, que a carta aos Hebreus diz que as coisas passadas são sombras das coisas futuras e as revelações celestiais. Que o tabernáculo terreno é só uma sombra do tabernáculo celestial. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos e de tipologia. Você não pode interpretá-lo literalmente como alguns pregadores estão fazendo. Ultimamente eu vi duas expressões de pregadores famosos, que eu não estudo com complexidade, mas é uma opinião assim daquilo que ouvimos, que diz que as águas quentes do céu é as águas de Caldas Novas. E a Bíblia me diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então eu não posso comparar o céu com as coisas terrenas, porque o céu é muito maior. Quem concorda comigo, diga glória a Jesus. Então o que está reservado lá, nada nesta vida pode se comparar. Outro, pega e diz que o Espírito Santo, o Paracleto divino, o Deus Espírito Santo, chega ao seu ouvido e diz assim: olha o que o Espírito Santo está me fofocando. E quando você vai para o dicionário Aurélio, a sigla de fofoca é alguém que não tem índole nem moral, mas difama a vida de terceiros. O espírito que eu conheço na Escritura Sagrada tem honra, tem caráter, é santo e é perfeito. Quem crê, diga glória. Pastor, o que você quer dizer com isso? Precisamos tomar muito cuidado. Porque o livro de Apocalipse, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel são livros escatológicos, ou seja, são símbolos que falam de coisas futuras. E para compreender coisas futuras, só através da revelação perfeita daquele que está no passado, presente e futuro. Abra sua Bíblia para você entender meu raciocínio. Capítulo 1 do livro de Revelações, versículo de número 19. Eu entendo que o livro de Revelações é interpretado em símbolos, dependente da interpretação dos sinais do tempo. Ou seja, escatologia é a ciência que identifica os sinais futuros, entendendo o passado, compreendendo o presente e acreditando no que vai acontecer no futuro. Um dos obreiros, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Alguém que tem uma voz de trovão aí? Escreve, pois as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Repita comigo toda a igreja. Escreve as coisas que tem visto. Tem uma vírgula aí, não vem, irmãos? Então é um sinal de tempo. Segunda coisa, leia, vamos lá? As coisas que são. Terceiro, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto, se viu, é porque passou. As coisas que são, é porque está a acontecer. E escreve as coisas que hão de acontecer. Livro de Apocalipse é interpretado em 3 tempos da visão de João. Primeiro, ele escreveu as coisas que ele viu. Ele escreveu as coisas que estavam acontecendo no seu tempo. E estava escrevendo a revelação que Deus lhe dava, as coisas que iam acontecer. Tem gente que já está pregando nas águas quentes. Tem gente que já está pregando 22, 23, 19 acontecendo. Mas não me acha prepotente, é só questão de aula. Vamos lá. Primeiro tipo da interpretação, as coisas que João viu. O que foi que João viu? Ele começa a introduzir: eu vi no dia do Senhor alguém com um rosto glorioso.
o Filho do Homem, e a qual a sua voz era como o som de muitas águas, e saía da sua boca uma espada de 2 gumes, a qual seus cabelos eram brancos como lã, e no seu peito um cinturão de ouro. Esse tinha na sua mão o candelabro e as estrelas. Qual foi as coisas que João viu? Não viu um Cristo humilhado, não viu um Cristo derrotado, não viu um Cristo que desistiu. O que João viu foi um Cristo glorificado. Ou seja, João estava na pior prisão da época, ilha de Patmos. Era uma reunião de ilhas acerca de alguns vulcões inativos, que a intensidade de enxofre era tão grande que nada se plantava, nada se colhia e nada sobrevivia naquele lugar. Mas foi no momento de adversidade, de coisas que ninguém tinha, ele teve uma visão gloriosa. Um grande pregador por nome Charles Finney disse que a imagem do Cristo que eu tenho é a imagem da fé que eu estou refletindo. Se eu tenho uma fé medíocre, pequena, desistente, moral, ainda tenho uma visão de um Cristo ferido. Mas se eu mesmo na prova acredito em um Cristo vitorioso, a visão que eu tenho é de um Cristo exaltado. Quem tem esse Cristo na vida, levanta a mão. Então o capítulo de número 1 é o tempo da visão das coisas que João viu. Escreve as coisas que são o tempo do capítulo 2 ao capítulo 3. O que está escrito do capítulo 2 ao capítulo 3, mocidade, de Apocalipse, o que está escrito: as cartas às 7. Tem texto que diz que as 7 igrejas, 7 tipos de crente, 7 tipos de igreja, mas só existem 2 tipos de crente: o que fica e o que vai. Só existem 2 tipos de igreja: a que fica e a que vai. Só existe 2 tipos de igreja: a corrompida e a santa. Eu não sei de você, eu quero ser o crente e a igreja que vai ser tem mais Deus que acreditam no arrebatamento. Entendam-se que a igreja que foi escrita primeiro, a igreja aos Efésios, fundada por Paulo, pastoreada pelo evangelista Timóteo e presidida na visão de Apocalipse por João, filho do trovão, a igreja aos Efésios não era uma igreja imoral, não era uma igreja herege, era uma igreja que teologicamente era profunda e era uma igreja que era organizada na sua doutrina e não aceitava heresia. Mas Deus chega para ela e diz: mas eu tenho algo contra ti, preste atenção, que deixasse o teu primeiro amor. Tem gente que pensa que só perde salvação quem adultera, quem prostitui, perde sim. Mas crente pode ser profundo teologicamente, pode ser fiel na sua ortodoxia, mas se não tem um culto de prazer, de alegria, de avivamento, pode ter certeza que ele está perdendo a presença dele na presença do Senhor. Volta ao teu primeiro. Aquela igreja era no tempo de João, Sardes, Filadélfia, as 7 igrejas faziam parte do campo que João presidia. E o que estava acontecendo ali era um tempo presente, que o que era ali é um exemplo para termos hoje de defeitos e qualidades. Ou seja, a igreja de Laodiceia, nem fria e nem quente, o Senhor vai te vomitar. Exemplo, o crente é a igreja da atualidade, ela nem pode ser morna, ela não pode ser fria, mas ela tem que ser quente, porque diante do trono da glória arde a lâmpada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A igreja de Filadélfia, pequena, perseguida, mas guardou o que tinha, e Deus exortou: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua. O que se interpreta das 7 cartas? O tempo da igreja acabou. Vou perguntar de novo: o tempo da igreja acabou? A igreja já foi arrebatada? Já chegou ao céu? Ela ainda está na terra? Então ainda está acontecendo. Do capítulo 2 até o capítulo 3. No seio da igreja, a gente perdeu o primeiro amor. No seio da igreja,
Tem igreja que está deixando Jezabel profetizar. Herege, vaidosa, prostituta. Tem igreja na atualidade que está se vendendo à corrupção. Mas tem igreja na autoridade, na atualidade, que mesmo fraca, tem guardado a sua coluna, porque acredita que vai chegar ao céu. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Cadê essa? Então, aquilo que João viu, ele escreveu as coisas que acontecem, ele escreveu, está acontecendo, sim ou não? Quem acredita que está acontecendo, sim ou não? Mas escreve as coisas que devem acontecer. Volte para o capítulo 4, versículo de número 1. Depois destas coisas, ou seja, depois das coisas que ele viu, das coisas que estão acontecendo, João vê o que? Eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que o inspirou acerca das coisas que tinha que escrever e as coisas que estavam acontecendo, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. Repita comigo: sobe aqui. Ele estava sendo convidado para subir para onde? Para a porta que estava aberta no céu. Calma, vocês vão ver que Jesus vai andar aqui, mas vamos estudar um pouco. Versículo 2. Quero que a igreja repita o versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Já fechou a Bíblia? Estamos numa escola bíblica dominical, no domingo de manhã. Vamos lá, vamos, meus filhos. Cadê a Bíblia aberta, gente? Sangue, fogo, coluna de fumaça. Versículo 2. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus, versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. O último livro da Bíblia, irmãos. Não vai ler não, vamos lá. Acharam? Vamos lá? Leitura bonita, uso de diafragma, uso de oxigênio que Deus me deu. Vamos lá, 1, 2, 3. Pentecostal, ele já dá glória misturado com línguas estranhas. Alguém identificou a frase? Não identificou não? Vou ler de novo, ver se dá glória. E logo fui Vou repetir de novo. E logo fui E logo fui E logo fui E logo Eita, metade entendeu, a metade não. Porque se tu és salvo, aceitou Jesus, acredita no céu, não tem como você não se alegrar ouvindo a palavra arrebatamento. Saudosa memória, pastor Divino Gonçalves me diz que quando esse tinha 46 anos, os primeiros passos da sua fé, quando ele cantava vindo da tua distância, quando o arrebatamento, o povo falava em línguas estranhas. Saudosa memória, pastor Bastos em Fortaleza, quando morreu, disse que sonhava com arrebatamento e ainda falava em línguas estranhas. Hoje, quando estou falando com arrebatamento, tem gente que se segura na cadeira e tem medo. Tem gente que tem mais desejo de casar do que ser arrebatado. Não, meu irmão, eu vou repetir novamente, ver se tem crente pentecostal que ainda tem alegria no céu. E logo fui arrebatado. Chamar de radical, de quadrado, de fanático, mas ainda fica com Abraão de Almeida e Antônio Gilberto. Ou por quê? Porque está aí. Escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e escreve as coisas que vão. E ele fala ali: escreve agora as coisas que vão acontecer. O céu vai estar aberto.
vai se ouvir uma voz como o som de trombeta, e logo seremos e se tu não adorar, eu vou criar vergonha na minha cara. Disse Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12: amados, eu não quero que seja ignorante acerca daqueles que dormem no Senhor, não morrem, dormem. Porquanto de maneira nenhuma nós estamos vivos, vamos presidir eles na frente, mas ao som da trombeta, a voz do arcanjo, ao alarido de alegria, aqueles, presta atenção, que permaneceram vivos, repetindo, permaneceram vivos. Abre o espaço aí. Chega os saduceus que não acreditam na ressurreição. Senhor, o Espírito guarda a mulher e teve 7 maridos, morreu ela e ressuscita ela. Quem vai ser o marido dela? Jesus falou: ei, não, vocês não conhecem Deus e nem o poder de Deus pelas Escrituras. O que está escrito: Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Morto no espírito, morto não sente, morto não fala, e morto é frio. Chega frio, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Mas crente que acredita no Deus vivo é crente que respira, que glorifica, que sente e que está ardendo para chegar no grande céu. Será que tem 3 aqui? Cadê os crentes que estão permanecendo vivos até o dia do arrebatamento? Lance as suas mãos para cima, enche esse pulmão e adore. E os que permanecerem vivos, avivados, alegres, cheios da alegria da salvação. Ao som da trombeta, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. As pessoas confundem o dia do Senhor com o dia do arrebatamento. O dia do Senhor ele desce à terra. O dia do arrebatamento a igreja sobe para encontro dele. Dia do juízo do Senhor é julgamento sobre as nações. Mas o dia do Senhor para a igreja é o dia que a noite desce e se revela para trabalhar com o mestre. O que você entendeu, pastor? Capítulo 4 ainda vai acontecer. O anticristo está aí, já vai se revelar. Vai sim. Para quem permanece morto, ele vai se revelar. Para quem vive uma fé de qualquer maneira, ele vai se revelar. Para quem está aqui só para se apresentar, cantar e ir embora, vai ver ele. Mas eu quero ir no arrebatamento. Não entendeu não? 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz que o filho do pecado, o homem da abominação, não pode se manifestar enquanto aquele que está no meio detém não for retirado dele, o Espírito que está na igreja. Ei, vamos lá, ao artimanha de Satanás. Não vou falar de igrejas neopentecostais ou tradicionais. Eu vou falar da minha Assembleia de Deus. O que tem de Assembleia de Deus não pode mais profetizar. O que tem de Assembleia de Deus não pode mais falar em línguas estranhas. O que tem de Assembleia de Deus e convenções não pode mais se manifestar os dons e minha chama pentecostal. Ei, querem abafar a chama do Espírito, mas eu vim profetizar na minha vida e na tua vida. Existe uma candeia acesa diante do trono, e essa candeia está acesa na minha vida, pois eu quero chegar lá. Quem ainda tem essa chama? Quem ainda tem? Quem ainda tem? Quem ainda tem? Agora, agora, agora! Continua, irmão. Assim. Continua, irmão. Aí você vai ver o que você vai ver. Você vai ver 3 anos e meio de paz. Você vai ver agora. Mas aquele que permanece vivo.
fui arrebatado, disse João. E eu vi no meio do céu, tudo permanece para ele, e tudo é dele. Vi o mar de vidro, o arco-íris de jaspe, vi ele transparente, porque a glória de Deus da impureza é pura. E vi 24 anciões vestidos de branco, e 24 tronos, vi os 4 seres viventes, e vi eu vi as 7 lâmpadas acesas, que é os 7 Espíritos de Deus, ou seja, as 7 manifestações da onipresença, onisciência do Espírito Santo, ou seja, a Trindade é uma natureza divina em 3 pessoas distintas, o mesmo Deus que cria, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que consola, está na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito, os Deus e Pai, Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. Quem acredita na divindade do Espírito Santo, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Posso continuar? Posso continuar? Pega na mão de alguém, por favor. Do jeito que eu não gosto, mas é para acordar mesmo. Dá uma balançada pentecostal. E como é que está a chama do Espírito Santo? Na hora que eu fui pregar, o culto de uma igreja avivada que tem uma chama ardente diante do trono, em primeiro lugar, o trono está no centro e alguém está sentado no trono. Quem é esse? Quando o culto é de homens, é frio. Quando o culto é administração de vaidade humana, é frio. Quando o culto é expressão de ego, de orgulho, de pregador e cantor e pastor, o culto é frio. Mas quando o culto é cristocêntrico, quando tudo é para Cristo, com a glória para Cristo, com os louvores a Cristo, a lâmpada do Espírito Santo acende. Ei, quem acredita que essa lâmpada está aqui? Agora! O que você vem fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Cumprir a agenda? A obrigação? Vai sair vazio, apagado. Mas quando a expressão grega, latreia, que a etimologia significa serviço de reverência em adoração com dignidade, para aquele que é digno e superior. Quando o meu culto é para Cristo, não estou nem aí se eu estou na ilha de Pátio. Não estou nem aí se eu não estou nem aí se eu tenho oportunidade ou deixo de ter. Glória a Deus. E saía do trono relâmpagos, luzes cortando o céu em treva. Saía do trono trovões, voz de autoridade. E saía do trono muitas vozes. Muitas. Não gosta de glorificar, não, irmão. Então o céu não é para você, não. Não gosta de barulho, não, irmão. O céu não é para você, não. Não gosta de culto alegre, em movimento, em voz de adoração. O culto não é para você, não. Ah, diz apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 21, diz: e foi, e deve ser
Bíblia tradicional, eu vou repetir. E deve ser dado a Ele glória na igreja por toda a eternidade. Alguns pais da igreja me dizem, já estou concluindo, que antigamente os assembleanos andavam quilômetros para ir ouvir uma mensagem na pregação. Hoje, se não chamar cantores famosos que estão na mídia, a multidão não vai. E se o ônibus não passar na porta, os crentes não vai. Se não tiver um marketing de show para os nossos congressos, as multidões não vão. Hoje os congressos são disputa de festa. Quem é a igreja é quem tem mais marketing, mais peso para bancar. Por isso que as pessoas, até curam, mas continuam prostituindo. Até a igreja, mas continua adulterando. Porque quando um culto não tem Cristo, não tem transformação de vida. Mas quando um culto tem Cristo e o trono é dele, a honra é dele, pode ter certeza que é a transformação de vida. Quem vem no culto a ele, quem dá o trono a ele, quem dá tiro 30 segundos, não abaixe a sua mão enquanto você não sentir o calor do Espírito aí. Aleluia, 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 aleluia. No dia da inauguração do tabernáculo, tenda da congregação, aqui eu acredito que tem teólogos, então vão concordar comigo. Tenda da congregação significa etimologia, tenda do encontro pessoal de Deus com o homem na sua glória, lugar da manifestação da teofania, manifestação visível de Deus. Gosto da interpretação de um judeu do século XVIII, teofania, Deus escolhendo se revelar pessoalmente ao homem, ou seja, não conhecer superficialmente, mas conhecer intimamente. Por isso que Jó diz, no capítulo 29, versículo 3, 4 e 5: como eu tenho saudade, quando a lâmpada de Deus estava acesa na minha tenda. Você vai entender? Como eu tenho saudade da época da minha mocidade, quando a amizade de Deus estava na minha tenda. Revista NVI, revista corrigida. Quando o segredo de Deus estava na minha tenda. Revista atualizada. Quando o segredo da intimidade de Deus. Tem gente que conhece o culto, mas não conhece o Senhor do culto. Tem gente que conhece a placa da denominação, mas não o Senhor dela. Tem gente que está aqui porque é filho de Cristo e não conhece Deus. Ontem a glória de Deus pegando duas moças ali, conversando embaixo da cola rachada. Mostrando a palavra e nem gostou. É uma coisa aqui, é outra na faculdade. Eu sei que é congresso de irmãs. Abra os seus olhos. Você não tem que impor a sua fé aos seus filhos. Você tem que orar para que os seus filhos conheçam a fé em Cristo. E mexe para ver. Corrige o filho para ver. Vou pedir a minha carta. Te prepara, porque o anticristo te espera. Se eu não respeito um momento de unção, como é que eu tenho direito de respeitar o trono? Se
Se eu não respeito a manifestação pouca da unção, como é que eu tenho o direito de respeitar o trono? Se eu não consigo ser fiel nessa pouca manifestação da glória, como é que eu vou chegar lá para ver a glória do trono? Quem quer chegar no céu, levanta essas duas mãos para cima, lá atrás, o fogo está chegando aí. Você não é agressivo? Vou te apresentar Marquinhos, falecido há 10 anos. Estou pregando num congresso, conversou a pregação toda, riu da pregação toda. Hoje é Face, tweet no meio do culto. Antigamente era torpedo. Deus me usou para ele, botou o dedo na minha cara, deixa de ser palhaço. Você é um ridículo. Passou 15 dias. E era um moleque mais bonito, mais popular da igreja. Toda menininha que era papo comigo. Filho de papaizinho. Foi para o encontro de disputa de racha de carros lá no Missionários. Você lembra dessa reportagem? Que um motor de um carro explodiu e o disco do motor voou todo o estado e encontrou a testa de quem? Ficou 30 dias internado e entubado. A mãe foi na minha casa, porque ela tinha ido para o pastor, pedir a minha disciplina, porque eu tinha exortado o filho dela publicamente. Tinha constrangido o filho dela publicamente. Estava lá, há 2 anos cantando na igreja e tocando na boate. Há 2 anos, músico da igreja e tocando barzinho na noite em Brasília. Com Deus não se brinca. O trono, a autoridade, a majestade, a ira de Deus nessa cultura. Quem é profeta aí está recebendo o que eu estou recebendo aqui. Aí Furimi, Corimi, Passarimi, Nericori, é que Nessarimi, Carimosou, é que Sabatulimi, Comissarimi, não. Se não forem corrigidos aqui, serão corrigidos lá.
Escute, Senhor. Escute. Escute. Até quando eu vou falar no chuva? Até quando vou mostrar que eu quero mais de vós? Até quando eu vou exigir que eu escolhi este povo para fazer a diferença? Até quando eu vou falar que a minha glória está neste lugar? Até quando eu vou dizer que eu quero conserto neste lugar? É tempo, diz o Senhor, de entrar nesta vida e receber o que Deus tem para nós. Eita, Yeshua, passada. Quando tem 8 anos pedindo para vir agir neste lugar, alegre, porque eu te mostrei como eu vou agir neste lugar. É só no começo. Quando me pediu resposta, vai ser mais uma festa, Senhor. Mais uma festa que vai acabar e tu não vai falar. Hoje é o dia, tu não pediu, a mesa está preparada e eu já estou visitando o meu povo. Contempla, minha serva, a glória que eu te mostrei. Levanta a tua mão e contempla aí. Eu estou na Assembleia de Deus, eu não estou. Tem obreiro ainda na Assembleia de Deus ainda. Aleluia, aleluia.
chama só pode estar acesa quando ainda temos azeite para deixar o Senhor queimar. E vi 7 lâmpadas acesas. Esse é o mistério do capítulo 1 das 7 estrelas e 7 cabeçais. As 7 estrelas numa mão representam os 7 anjos dos 7 pastores, e na outra das 7 cabeçais, as 7 igrejas na mão dele. E disse Zacarias, capítulo 4: eis que o Senhor me mostrou um castiçal aceso, de ouro, autoridade, e 7 tubos de ouro que desciam nas 7 lâmpadas, e uma vasilha de cima, cheia de azeite. O sumo sacerdote passava primeiro pelo altar do altar, madeira e bronze, cruz de Cristo, autoridade sobre o pecado, julgamento, bronze e madeira, cruz, bronze, cetro de autoridade. Depois, voltar do holocausto, passava pela bacia de bronze, onde se lavava, se purificava. E Cristo disse: aquele que crê, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água. Ele atravessa a primeira cortina e chega no lugar santo. Olha para a frente o altar do incenso, e depois do altar do incenso a cortina do véu. Do lado direito, veja os pães da propiciação, e disse Jesus: eu sou o pão da vida. Ele olha para frente, vê o altar do incenso, intercessão, e disse Paulo: só existe um intercessor, um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Se você não gosta disso, você não está entendendo nada que eu estou falando. Ele volta para o lado esquerdo e vê um castiçal, 7 lâmpadas, luz perfeita, revelação perfeita de quem ele é. E nesses castiçais se colocava o azeite. Preste atenção, olha para cá. Azeite, símbolo não dos dons, mas da permanência do Espírito. E não era qualquer fogo que aquecia o azeite na lâmpada. Se buscava do altar, é aonde Levítico diz. Depois que Deus mandou o fogo, disse: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vem os filhos de Arão, querem colocar outro tipo de fogo e morrem. A mesma chama que arde na salvação na cruz é a mesma chama que acende o azeite no candelabro. Não entendeu? Vou explicar. A chama do altar, madeira e bronze. Disse um grande cantor, poeta, protestante da França: quando eu me lembro da cruz, as minhas lágrimas descem, não de tristeza, mas porque meu coração está aquecido do perdão e do amor e da salvação. Disse Davi, quando pecou contra Deus: Senhor, não retire de mim o teu espírito, e torna-te a alegria da salvação. Uma igreja que está na mão do Senhor acesa, ela está acesa, porque ela ainda arde na alegria da salvação. Entendeu? Você pode lembrar do dia que você confessou Jesus? Como foi teu culto? Como foi aquele dia que você sentiu o perdão de Deus e recebeu a salvação? Foi com essa cara de delegado? Você lembra? Eu me lembro. Eu chorei mesmo. Eu adorei mesmo. Porque só sabe que eu estou sentindo aquele dia, sentir os seus pecados perdoados.
só consegue glorificar a Deus no meio de uma unção dessa. Em nenhum dia sabe os pecados que foram perdoados. Eu ainda tenho um altar levantado de salvação na minha vida, e eu não vou deixar essa chama apagar. Quem ainda tem a chama da salvação aí, adora. Falte o mantimento todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E quem se alegra é calado. Quem se alegra é calado. Quem tem alegria da salvação tem prazer de arder e glorificar o Deus que me salvou. Quem vai chegar diante do trono com a sua lâmpada ainda acesa, diga glória. Olhe para mim. Segundo lugar, o fogo que queima da salvação é trazido para queimar o azeite da revelação de quem sabemos que Ele é. A luz acesa é a revelação. E vi no vale da sombra da morte brilhou a luz. Jesus Cristo. Pergunte a 3 pessoas aí: você conhece que Ele é? Quem é Ele que ainda fala na igreja? Quem é Ele que ainda ajuda e ensina a igreja? Quem é Ele? Quem é Ele? Último versículo para você entender a revelação. Eu tinha mais muita coisa para falar, mas eu acabo aqui. Você ainda tem azeite na sua casa? Ele ainda tem muito fogo para te dar. Não, participe, deixa que conversa. Não, vai embora, não quer participar, vai embora, porta aberta. Mas está varrendo aqui. Pergunta a pessoa, diga para o irmão que está do lado. Diga para ele, ainda tem azeite? O Espírito Santo ainda habita em você? Diga. A alegria da salvação ainda habita em você? Ah, pastor, não pode falar isso não. Então vamos para a tua justificativa. Vamos para uma justificativa científica e vamos para uma justificativa bíblica. Científica. Metodologia de ensino determina quanto mais eu comunico o meu conhecimento, mais eu tenho possibilidade de aprender. Justificativa bíblica. Toda vez que se renovava a aliança e falava os mandamentos, o povo ouvia o sacerdote falar e o povo repetia o mesmo mandamento. E Jesus disse: assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir? Agora volte para o irmão e pergunte todos. Eu vou até olhar para todo mundo aqui. Pergunte: ainda tem azeite? Ainda tem? Então o que te impede de estar aceso na presença do Senhor? Enquanto tiver azeite na minha vida e na tua, pode
só um revestimento para uma missão. Mas se transforma você, o Espírito já tem em você. Todos aqui têm o Espírito Santo. Todos. A partir do momento que você aceita Jesus, se arrepende, o Espírito Santo está dentro de você. Agora o dom do Espírito é um revestir. Então prepara comigo. Vai tirar o pica-pau do outro. Quero convidar você. Só você que acredita. Hoje, acreditar. Que o dom de Deus não é por merecimento, mas é por misericórdia. Você acredita. Já está em você. É a intensidade da sua adoração que vai transportar o dom em você. Eu quero convidar as irmãs dos tipos de oração que já são batizadas com o Espírito Santo a vir orar por essas irmãs aqui na frente. Só aquela que tem convicção do Espírito Santo te usa. Vem, irmão, ou você é tímido, não acredita que o Espírito Santo te usa. A mocidade que acredita que o Espírito Santo te usa, você vai vir orar aqui, jovem, moço, e o pastor vai continuar orando. Quem acredita nisso? Quando eu terminar de orar, vocês entram em tal lugar. Aí já muda para outro canto, vai indo até Deus batizar. Quem for batizado, levanta a mão e vai dando glória. Aí, a igreja que está aí, você não fica parado, você vai adorando. Se você estiver doente, Jesus tem poder de te curar. Se você acredita no milagre na sua casa, vai adorando. O Espírito Santo aqui também está lá operando. Não é para ficar olhando, não é para ficar estenda as mãos aqui, igreja. Estenda as mãos. Pai bendito, glória seja dada ao teu nome. Nada somos e temos, se não é a tua misericórdia. Glorifica, Senhor.
Então, Pai, glorifica o teu nome, dando dom de línguas estranhas. Batiza com teu Espírito e com fogo, porque disse João: eu batizo com a água, mas virá um que batizará com o Espírito e com fogo. Toma a mão dos obreiros, dos pastores, dos jovens e das moças e das irmãs que têm o teu Espírito. Unja a mão deles com óleo da unção, e onde eles colocarem a mão, haja o batismo com o teu Espírito. Faço o que é em o nome de Jesus, receba o dom do Espírito Santo aí, você que crê. Canta, meu filho, canta, canta. Tem uma vida aceitando Jesus aqui? Traz aqui na frente. Quem quiser aceitar Jesus, vem aqui. Eu quero orar por vocês. Cadê? Ei, mas ora por eles. É melhor filmar, é melhor louvar a Deus do que murmurar. Foi louvando ao Senhor que palestinas foram libertados. Quem adora o Deus tem vitórias pra contar. E quando o sol escurecer, se lembre de Jesus, que não se esquece de você. Onde você estiver, existe um Deus ouvindo o teu clamor. Você tem 1 milhão de motivos para louvar o Salvador. É louvando que você supera as lutas cruéis. É cantando que o inimigo se humilha aos seus pés. Adorando você pode resistir o que vem. Quem adora Deus não tem medo de ninguém.
e na dor. Leve ao lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a não te cobrirá pela senda leve do caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus